Bom, então a conversa de hoje é trazendo esse conceito, essa ideia de comunicação bem para a liderança, né? Então, temos aqui provavelmente profissionais de RH, lideranças e pessoas que precisam se aprimorar, até porque comunicação é uma soft skill, então ninguém está pronto, por mais que eu também seja profissional de comunicação, eu preciso e estou sempre me aprimorando, melhorando e buscando evoluir nesse cenário, né? É algo que a gente simplesmente não fica pronto, pronto, acabei, já cheguei no máximo, não existe isso na minha percepção, na minha visão, a gente está sempre em constante evolução, né? Então, vamos bater um papo aqui sobre isso. Vamos olhar um pouquinho para o conceito, né? Antes de tudo, é legal a gente revisitar ali esse conceito de liderança, né, pessoal? Vamos lá. Liderança, ela está mais ligada a uma atitude do que a um cargo, né? Do que a uma posição específica. Essa liderança, ela é um exemplo, ela é uma inspiração, é uma motivação ligada a pessoas e projetos, né? Então, a gente não pode só lembrar da liderança, num cargo de gestão, um cargo com pessoas abaixo, né? Com pessoas que você lidera, que você coordena. Não é só esse lugar em que pode se exercer uma liderança, né? A liderança, ela está nas atitudes e nos exemplos. E essa frase aqui, esse trecho aqui é do Mário Sérgio Cortella. Então, outro ponto aqui para a gente lembrar, né, que atualmente todo esse universo de pessoas que estão ali se buscando renovar no mercado, pessoas que estão no turnover, esse universo, ele não está ligado só à retenção pelo salário. A realização, ela é cada vez mais importante, né? Então, sabemos hoje que esse alinhamento dos colaboradores de uma empresa, alinhamento, né, a partir de orientações, a partir da liderança, a partir de treinamentos, ela é fundamental em relação à missão, visão e valores. Então, quando existe alinhamento entre missão, visão e valores dos colaboradores, empresa e liderados, as coisas fluem melhor. Por isso a importância de constantemente se capacitar as pessoas, tá? Então, é isso. A gente não pode só lembrar no universo empresarial de oferecer bons salários e benefícios, né? Aí, quando a gente investe no capital social, a gente está falando de treinamento, a gente está falando de comunicação. E é por isso que eu estou fazendo essa abertura aqui, esse contexto, para a gente aprofundar um pouquinho mais nessas relações humanas que envolvem a comunicação. Olha que interessante, né? A comunicação, ela não pode ficar só no tem que. Não dá para a gente atualmente ficar olhando para o universo é assim que funciona e top-down e acabou, né? Esse tipo de liderança está cada vez menos frequente, cada vez mais questionada, e a humanização, o construir em conjunto é cada vez mais necessário. E como que isso pode ser feito? A partir do estímulo dessa competência de comunicação nas lideranças. Então, quando a gente estimula o desenvolvimento da comunicação nas lideranças, nós ganhamos em humanização tanto do clima organizacional como da marca, isso impacta na cultura e isso reverbera para fora. Eu falo muito que a comunicação ela não tem mais muros, ela sempre está conectada, o in, o out, o interno, o externo, não tem muito muro, está tudo muito misturado. Então, a comunicação ela deve transbordar os muros da empresa. E aí, para que isso aconteça de forma positiva, ela precisa começar bem do seu início, do seu interno, ela precisa transbordar isso. Não adianta só ter uma construção no externo e aquilo não existir dentro de casa. E eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho também, um vídeo rapidinho para
olharmos para essas falhas, possíveis falhas de comunicação que frequentemente acontecem dentro das empresas. Não importa o setor, não importa o tamanho. Dá uma olhadinha. Terminando aqui. Percebem que interessante, gente? Um vídeo simples como esse, uma, uma animação antiga, não, essa animação não é nova. Quem tem mais de 30, 40, como eu, deve lembrar da Pantera Cor-de-Rosa. Sim, lembro. Então, é bem interessante, é uma coisa, sim, parece muito simples, mas ela é, ao mesmo tempo, profunda, porque mostra esse retrabalho, né? Mostra essa problemática frequente dentro das organizações que a gente precisa ter um cuidado, né? Então, olha só que interessante, tem um fazendo uma ação X, e o outro tá do lado, tá muito próximo, eles se cruzam, mas eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Um não sabe o que o outro está fazendo, na verdade, e o outro não sabe o que o um está fazendo. E olha aqui que interessante, quando eles se cruzam, né, esse vídeo ele acaba sendo curtinho, mas no final deles, no final, eles se olham assim, do tipo, você está estragando o meu trabalho. Olha isso, você está estragando o meu trabalho. Então, essa percepção de que se uma pessoa está fazendo algo diferente da outra, ela não é necessariamente algo errado, mas precisa ter um alinhamento com o negócio. Será que essa atitude de um ou do outro, qual dessas atitudes, né? Aqui quem está pintando em azul ou a que está pintando em rosa, qual dessas atitudes está mais alinhada com o negócio? Depende, depende. Então, não é que um está errado ou o outro está certo, mas faltou comunicação entre eles, faltou direcionamento, inclusive. E quem sou eu, né? Quem sou eu aí na fila do pão? Por que que eu estou falando com vocês sobre tudo isso? Fiz aí uma introdução, trouxe conceito, trouxe informações sobre liderança, sobre comunicação. Agora a gente vai juntar tudo e vai mergulhar mais fundo. Eu venho de um lugar em que comunicação é vista como ferramenta de crescimento, ferramenta de desenvolvimento de pessoas e de negócios. Então, eu fiz jornalismo ali na PUC Campinas, tenho MBA em marketing, já passei por diversas empresas, já treino empresários e executivos há muitos anos para se comunicarem com a imprensa, se comunicarem no LinkedIn. Assessoria de imprensa fiz por muitos anos e já tenho aí mais de 15 anos no trabalho de ghostwriting para LinkedIn, principalmente hoje está bem mais forte isso do que antigamente. E eu treino pessoas para trabalharem com ghostwriting, inclusive quem trabalha aqui comigo na minha equipe passou pelo meu treinamento. Passei recentemente por uma certificação de empreendedorismo feminino, fui convidada aí pela Embaixada dos Estados Unidos a participar de um treinamento, uma aceleração, foi um presente, né, ser uma das 90 empreendedoras do Brasil a passar nesse processo seletivo da Embaixada Americana e, na sequência, depois da formação pela Goldman Sachs, tirar essa certificação de empreendedorismo pela Cornell. E além do LinkedIn, né, além dessa lista de coisas que eu passei para você, quem é a Vivian? Eu sou muito mais do que o que está no meu LinkedIn, eu sou muito mais do que aquela listinha que está ali, e você que está me escutando também.
você que me escuta aqui também tem uma jornada, também tem uma história, e essa história conta, essa jornada importa. Essa jornada, ela compõe quem nós somos hoje, né? Compõe a nossa marca pessoal, compõe o nosso estilo de liderança, compõe a forma que a gente se comunica, o nosso tom de voz, o nosso ritmo, a intensidade da nossa voz, tudo isso compõe a nossa comunicação, né? A comunicação ela pode ser verbal e não verbal. Então, o não verbal, por exemplo, né, traz aqui cores, traz um cenário até de a forma que, de repente, eu arrumo o cabelo, o cenário que está atrás de mim, tudo comunica. A cor da minha unha comunica, enfim, uma série de coisas que às vezes passa, né, sem a gente notar muito, sem perceber, mas sim, existe uma mensagem nisso. Então, é importante a gente lembrar, se atentar que tudo comunica, né? Comunicação verbal e não verbal. Então, passando rapidamente aqui, né, só para contextualizar, a Vivian da esquerda aqui é a Vivian criança, né, era meio loira, meio ruivinha ali. Tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio e morar 4 meses na Turquia. Tive contato com essa cultura incrível, pude ficar ali estagiando num departamento, numa área de comunicação interna de uma multinacional alemã. Foi então que eu me apaixonei pela comunicação corporativa e desde então venho fazendo diversos projetos nessa área, com ou sem LinkedIn envolvido. Fui mãe aos 24 anos, eu acredito que isso é relativamente eu era relativamente jovem, né, para ser mãe, comparado com os números de hoje. Casei cedo, construí essa família que você está vendo aí, com a nossa peluda, que ela não está aqui agora, nossa cachorrinha. E essa pessoa que está aqui falando com você nem sempre foi palestrante. Olha que interessante, eu estou fazendo uma palestra sobre comunicação para liderança e eu sou uma comunicadora um pouco mais introvertida. Sim, eu fui me desenvolvendo por escolha, com intencionalidade. É possível e é necessário buscar ajuda, é necessário preparo, é necessário estudo, né? Então, essa Vivian que você está vendo aqui à direita é a Vivian mais atualizada, que sim faz palestras online, offline, dá treinamento para empresas, e esse desenvolvimento da comunicação, da oratória, ela é algo treinável. Então, se você tem esse objetivo, como eu tive lá atrás, continua aqui comigo que a gente vai falar sobre muitas coisas ligadas à comunicação. Comentei ali atrás, né, que então eu sou facilitadora do MIT. Ah, não tinha falado ainda não. Eu fui encontrada, gente, pelo LinkedIn. Olha que interessante. Eu sou facilitadora desse curso desde 2022, é um curso online, é um curso de curta duração, pelo MIT, curso de comunicação persuasiva. Eles me encontraram pelo LinkedIn. Então, olha a importância de você se apresentar e se comunicar bem no LinkedIn. O posicionamento ali é fundamental. No ano passado eu falei bastante sobre LinkedIn, né, Simone? Ai, perdão, desculpa, eu estava falando aqui no mudo. Sim, bastante. A gente fez um webinar, né, falando sobre LinkedIn, posicionamento. Muito bom mesmo. Exato. E só amarrando aqui, essa ideia de marca pessoal, LinkedIn, ela está muito conectada a essa percepção intencional. Então, traga mais intencionalidade para essa sua apresentação pessoal. Então, quando você se comunica, quando você fala quem você é, a sua apresentação, será que ela está destacando os seus pontos fortes? Eu tenho um livro aqui, está aqui do meu lado, que eu gosto sempre. Eu trago esse livro nas minhas mentorias, nos trabalhos. Eu fiz uma imersão presencial incrível, dia 26, e nós falamos, eu até sorteei esse livro aqui, olha, Descubra seus pontos fortes.
Esse livro é sensacional para a gente poder trazer uma comunicação enquanto quem nós somos, para ter uma clareza maior, porque na forma de se apresentar, precisa saber quem você é. Né? Será que você está trazendo ali elementos da raridade, do diamante, né? Da pedra preciosa, ou você está trazendo elementos muito comuns, como uma brita, elementos muito de commodity, que todo mundo tem? Então, na forma que você se comunica apresentando a sua marca, se apresentando, tenha essa reflexão em mente, né? Você está se colocando ali com seus elementos raros, como um diamante, ou você está trazendo palavras e colocações e frases muito comuns e comoditizadas, né? Muito igual, que todo mundo tem. Se trocar o nome, fica igual a qualquer pessoa. Então, traga mais histórias e intencionalidade na hora que você se comunica apresentando a sua marca pessoal, por exemplo. Então, é sobre isso, né? Antes de você querer convencer, persuadir o mundo com a sua comunicação, você deve primeiro se conhecer, ter clareza sobre quem você é. Por isso, ali é a dica do livro, Descubra seus pontos fortes. Quem conhece esse Golden Circle aqui, esse círculo dourado? Eu sou fã do Simon Sinek. Ele, há vários anos Uhum. atrás, tem um vídeo aqui, eu até cogitei trazer esse vídeo, mas ele é um pouco extenso, então eu vou trazer uma explicação mais rápida sobre esse assunto. Essa ideia de quem nós somos faz muito sentido, mas quando a gente agrega o porquê fazemos o que a gente faz, tudo ganha mais peso, mais valor. Então, a maioria das pessoas hoje se comunica trazendo o que eu faço. Eu sou jornalista, eu sou comunicadora, eu sou empresária, eu sou treinadora de LinkedIn. Isso é simples, né? Trazer essa informação, ela é relativamente simples definir. O como exige um grau um pouquinho além, né? Eu ajudo pessoas a partir de mentorias, eu treino profissionais a se comunicarem melhor no LinkedIn. Eu e minha equipe conduzimos processos de planejamento de comunicação no LinkedIn. Percebem que exige um grau diferente de informação? O que é um nível mais amplo, mais simples, o como é um pouco mais específico, traz mais detalhes. Agora, o porquê é o ouro, né? Por isso, Golden Circle é a chave. Então, eu vou contar uma história rápida aqui para vocês. Cerca de 10 anos atrás, um pouco mais, meu filho nasceu, aquele que, não sei se vocês viram, que me abraçou um pouquinho antes de começar a palestra, ele chegou e me abraçou. Ele nasceu e eu vivi uma reviravolta no trabalho que eu tinha. Eu trabalhava como assessora de imprensa, coordenava projetos de comunicação, e eu percebia que eu estava num lugar de que eu era uma comunicadora, mas que eu me comunicava menos do que eu gostaria. Então, algumas coisas começaram a perder o sentido na minha percepção ali, começaram a perder o sentido. E eu pensei, gente, eu gostaria de ajudar mais. Eu sei que existem outras ferramentas, então eu quero ajudar mais as empresas. Como que eu posso ajudar a ter mais sucesso, a ter mais potenciais clientes, a desenvolver mais negócios? Então, eu senti essa necessidade e fui buscar ajuda. Naquele momento, eu fiz o meu MBA em marketing. E aí eu percebi um universo se abrindo na minha frente. Esse universo se abrindo, eu notei que
a comunicação ela continuava sendo o coração de tudo. Então, quando os executivos se comunicavam bem nas redes profissionais, né? O LinkedIn estava começando naquela época, mas eu já postava no LinkedIn lá em 2011, 2012, eu já postava os meus clientes que eram notícia nas revistas, nos jornais, eu já publicava. Eu cheguei no LinkedIn já publicando, então, diferente de muita gente. E aí eu notei esse porquê, né? Então, o meu porquê é usar a comunicação em prol do desenvolvimento de pessoas e negócios, seja qual for a ferramenta, seja qual for o tipo de serviço. Então, esse porquê, ele me move ainda hoje. A comunicação, ela ajuda a gente a ser promovida nas empresas, ajuda a gente a ser mais valorizada, nos ajuda a fazer mais negócios, a se conectar com outras pessoas. Então, tem uma série de benefícios que a gente colhe a partir dessa comunicação que é um porquê. Então, é muito mais profundo hoje, se você olha para o porquê você faz o que você faz. Então, eu convido você a mergulhar um pouco nesse sentido do porquê e até repensar o seu sobre lá no seu LinkedIn, aquele lugar que você pode escrever um pouquinho mais quem você é. E olha que interessante, eu trago aqui um ambiente, uma oportunidade de mergulhar, trazendo um pouco mais sobre melhoria da capacidade de persuasão, né? São algumas perguntinhas. Olhando para o livro Descubra Seus Pontos Fortes, você vai ter mais informações sobre isso. Ele vai te ajudar a trazer detalhes do seu ponto forte, vai dizer, de repente, pontos de melhoria. Mas tem algumas coisas, por exemplo, no que você acredita, que eu acabei de contar para vocês aqui, né? No que eu acredito, que o potencial da comunicação ele está mais no desenvolvimento, no que levar notícia ruim para as pessoas ou para o mundo. Então, o que te motiva, o que te energiza. Sempre se atente ao que está te energizando, aquilo que está te ajudando, que te deixa feliz. Isso é algo que é um sinal de que você está indo para um caminho interessante. O que você mais gosta no que você faz hoje? Essa análise é sempre importante, sempre interessante, né? Nessa mentoria, esse grupo de mentoria que a gente está abrindo agora, ele traz esse olhar para ressignificar a carreira e ajudar as pessoas a se reinventarem. Esse momento, né, de final de ano é um momento perfeito para olhar para frente, pensar no planejamento e ressignificar carreira, ressignificar o que você faz. Muitas vezes é uma mudança, às vezes é um ajuste simples de rota. Mas eu falo que nós estamos perto demais de nós mesmas e de repente a gente precisa aí de um olhar externo, um apoio, um método, um processo, um grupo para te apoiar nessa evolução. E aí, enquanto comunicador, né, como que você se vê? Lá atrás, eu me via como uma comunicadora que não fazia palestra, que se comunicava pouco, que tinha medo de falar em público, 10 anos atrás. Então, foi nesse momento que eu analisei como eu me via enquanto comunicadora, que eu vi a oportunidade e pensei, é aí. É nesse momento que eu vou mudar e trazer uma intencionalidade e me desenvolver nesse sentido. Foi uma decisão, uma escolha. É isso, tem muitas formas de a gente se apresentar, né? Nossas histórias, elas nos diferenciam sempre. Olha que interessante aqui, essa pirâmide de comunicação, eu trago ela nos cursos que eu dou lá para o pessoal do MIT. Quando a gente abre uma revista, um jornal, nós temos aqui todo um sistema, já repararam? Tem um título grande, aí tem umas
uma frase, geralmente, que é um pouquinho menor que o título, ou quase do tamanho do texto em si, e aí você desce um pouco mais, você começa a ler propriamente a notícia, você começa a ler o texto ali, né, ou a reportagem, ou uma notícia num jornal, ou num portal, num site. Essa é uma estrutura que hoje nós entendemos que é uma estrutura muito produtiva, porque ela tem uma hierarquia, que facilita o entendimento. Eu não vou me aprofundar tanto, mas eu vou trazer esse conceito aqui para despertar a curiosidade de vocês. E depois, enfim, a gente pode conversar, vocês podem me chamar, mas olha que interessante, né? Essa estrutura que você está vendo aqui, público, que é a estrutura de um jornal, de uma notícia, de uma revista, ela começa por algum tipo de conclusão. Já repararam nisso? Tem alguma. Muitas vezes a gente bate o olho ali, lê o título e já entendi. Já entendi, já sei o que que é, e muitas vezes não lê o restante. Então, esse poder de síntese que o jornalista tem, que o profissional de comunicação traz no título, e às vezes na linha fina, né? Cada um diz ali uma forma, tem linha fina, subtítulo, mas é isso. Então tem o título, uma frase de resumo ou abertura, e depois vem o texto. Essa frase intermediária ali, ela dá um pouco mais de detalhe, e só depois no texto é um pouco mais aprofundado, mas ainda no começo do texto, pessoal, eles sempre fazem o lead. No jornalismo, o lead não é aquele lead de cliente, não, de potencial cliente, não é isso. Esse lead é aquela estrutura de o que, quando, como, onde, com dados essenciais para contextualizar aquela informação, aquela notícia. Então, olha que interessante. Essa pirâmide do público, ela começa invertida, apesar dela estar aqui, né, no, no sentido correto, a real é que ela começa pela conclusão. Depois ela traz o que um pouco mais detalhado, e lá embaixo na notícia, no jornal, na revista, no site, ela detalha lá embaixo. Os detalhes eles aprofundam depois. Interessante que no lado oposto, o outro extrema, que é a comunicação, a hierarquia para a comunicação científica, né? O cientista, ele traz todo um embasamento contextualizando como foi feita a pesquisa, tem outra estrutura de comunicação. É diferente, é muito diferente. E aí, nos trabalhos científicos, nas teses e tudo mais, a última coisa que eles vão trazer é a conclusão. Já repararam? Então, são universos opostos, e quando a gente fala de pirâmide da comunicação efetiva, principalmente em relação ao mundo corporativo, né, no mundo dos negócios, então a pirâmide efetiva da comunicação corporativa, ela é mais essa ligada à comunicação jornalística, que começa pela conclusão, que começa pelo resumo, que já traz os dados, já traz os números, e não aquela que começa pelo embasamento e dá a volta e faz os detalhes e qual foi a metodologia, e lá no fundo, depois de sei lá quanto tempo, quantas páginas, dá informações da conclusão. Então, nós precisamos ter cuidado para, no mundo corporativo, nos comunicarmos sempre um pouco mais desse modelo aqui, jornalístico e público, e não do científico, por mais que muitos que talvez estejam assistindo tenham aí algum grau de mestrado, ou doutorado, ou especialização. Então, eu
quis trazer um pouquinho dessa teoria aqui, porque ela embasa bastante essa hierarquia da comunicação e ela traz clareza do porquê que precisa ser de determinado jeito e não de outro jeito. Então, sempre, pessoal, se atentem, será que nessa apresentação, nessa reunião, nesse e-mail, gente, será que eu estou trazendo o que mais importa primeiro? Será que eu estou começando pela conclusão? Ou será que eu estou ali só divagando, só contextualizando muito, muito, muito e não estou dando, a pessoa está ficando perdida. A pessoa fica desesperada, ela lê, ela não está entendendo do que você está falando. Então, trouxe aqui para vocês repensarem um pouquinho se de repente existe algum ponto de melhoria nesse sentido. Olha que interessante, aqui a gente já entra um pouco mais de detalhamento, falando nessa efetividade da comunicação. E, gente, se a liderança não domina isso aqui de alguma maneira, a liderança vai se prejudicar. Liderança é comunicação. Tem muito de comunicação na liderança. Não tem como dissociar. Não tem como você ser líder sem se comunicar. E não existe bom líder que se comunique mal. Simplesmente assim. Eu acredito muito nisso. Então, olha só, a liderança comunicadora, né, partindo aqui no sentido horário. Então, a comunicação efetiva, ela precisa da liderança comunicadora. Ela precisa de tecnologias e plataformas, como a Spring, por exemplo, que vai ter essa interatividade, que vai ter toda essa forma de transmissão de conhecimento, que vai trazer informações essenciais, que vai disseminar. Então, a tecnologia, ela é parte de uma comunicação efetiva. A gestão estratégica, você ter aí possibilidade de acompanhar métricas, fazer acompanhamentos de talentos com os seus liderados. A transparência, né, gente, governança, não preciso nem dizer. Transparência hoje, ela é muito importante. Não existe hoje confiabilidade sem transparência. Faltou transparência, a confiabilidade tende a cair, não tem como. O clima organizacional é esse relacionamento, né? Sempre em busca sincera ali, constante de melhorar o clima e as relações entre as pessoas, né? Somos humanos, todos erramos, temos os nossos defeitos, os nossos dias bons, nossos dias nem tão bons. Todo mundo é assim, eu, você, todo mundo. Mas essa intenção e buscar ferramentas de manutenção desse clima organizacional é fundamental. Essa cultura, né, participativa, cada vez mais, como eu disse no começo, essa coisa do top-down, do eu mando, você obedece e acabou, isso está perdendo espaço cada vez mais no mundo moderno. Equipes engajadas, né? O que é isso? É as pessoas se sentirem parte do processo. Não é eu mando, você obedece, eu só estou aqui para apertar parafuso. Não, eu faço parte de uma engrenagem como um todo. Eu sei o valor do que eu estou fazendo, eu sei o porquê que eu estou fazendo isso dentro de um contexto. Então, essa comunicação precisa também trazer contexto para o que as pessoas entregam para as tarefas e para as atividades, né? Se a pessoa ela tem uma demanda e ela não entende por quê e para que aquilo está sendo feito, a chance daquilo dar errado dobra, né? Aumenta muito. Todo esse processo, fluxos estruturados, né? Então, existia aí um controle, um mapeamento mínimo que seja, ou uma intenção de construir processos, de fluxos, né? Então, começa aqui, vem para cá, faz isso, depois aquilo, e ter isso de forma estruturada e documentada ajuda muito ajuda muito a liderança na hora de ter uma comunicação mais efetiva.
Pessoal, tá fazendo sentido aí? Tô falando, tá tudo certo, tá todo mundo acompanhando. Oi, Vi, total sentido. De verdade, assim, a cada parte que você apresenta, parece que instala algo e eu automaticamente já olho o LinkedIn, sabe? Tipo, poxa, será que eu estou fazendo isso? Então, é muito proveitoso, é muito benéfico ouvir todos os teus insights e a gente para e pensa, realmente, isso faz sentido. Pode seguir tranquila, no finalzinho eu tenho umas perguntas para fazer para você. Maravilha. Tem uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que é essa base de uma comunicação eficaz e persuasiva. Quando nós trazemos dados, como pesquisa, números, percentuais, tudo isso compõe esse tripé. Esse tripé de Aristóteles, isso é um conceito relativamente antigo, não é novo, mas é pouco conhecido por aqui, e a gente traz outros elementos que compõem. Então, o que que é o logos? É você trazer esses dados, fatos, pesquisas para qualquer coisa que você for fazer. Um e-mail de um novo projeto, uma apresentação, uma proposta, precisa se atentar se existem dados, números, fatos, pesquisas nesse material, tá? Outro ponto é o ethos. Gente, o que que é ethos? É essa parte da pessoa, do caráter. Quem é essa pessoa que está me trazendo esses dados, que está me trazendo essa proposta? De quem que eu estou recebendo essa comunicação? É o ethos. Esse ethos, ele parte de uma premissa de que, será que eu vou ouvir essa pessoa a partir da marca pessoal, a partir de quem ela é, a partir do que eu conheço dessa pessoa, a partir da confiabilidade que eu tenho dessa pessoa? Então, isso impacta, né? O ethos na mensagem, ela impacta a comunicação. O interlocutor, né? Quem tá lançando a mensagem, é o ethos. E aí, esse lado de eu tenho uma bagagem, eu venho desse lugar, eu não comecei ontem, então todo esse embasamento, o seu lugar de fala é o ethos, ok? O pathos já é uma comunicação com vontade, é você trazer a emoção, oscilação de tom de voz na sua mensagem. Não existe comunicação persuasiva e eficaz sem paixão, sem emoção. Por isso, tão importante é esses três pilares aqui, o tripé de Aristóteles. Inclusive fundamental para qualquer líder atualmente, né? Então é isso, né? A gente tem que lembrar que a emoção, ela faz parte. Apaixone-se pelo que faz sentido para você. Então, o líder ele precisa ter essa energia na comunicação. E eu acredito muito nessa frase, né? Na utilidade. Não estamos aqui a passeio, estamos aqui para servir enquanto empresária, mentora, prestadora de serviço, professora. Eu estou no mundo para servir. Acredito muito nisso e cada vez mais busco novas formas de servir e novos significados para o meu servir. E isso costuma me alimentar demais. Eu trago um dado aqui para a gente refletir, né, sobre essa questão do trabalho, né, do mundo do trabalho, e esse dado é importante para as lideranças. Muitas mulheres, né, essa matéria aqui da Forbes, ela acaba focando mais nas mulheres, porém, isso também, essa transição também acontece entre os homens, né? Agora, será que a gente consegue enxergar você aí de RH, será que a gente consegue enxergar essa transição acontecendo dentro da empresa? Será que existem formas de capacitar e treinar e preparar as pessoas para assumirem novas posições dentro da própria empresa?
Então, eu tenho visto programas de empresas maiores, empresas pensando sobre isso, para justamente evitar aí a saída, né, a perda de talentos, evitar que a pessoa saia e fazer que a pessoa ressignifique e se reinvente dentro da própria empresa, com a ajuda da própria empresa. Olha que interessante isso. Então, é olhar para esse cenário e pensar: será que é possível criar um programa, criar é um programa mesmo, não sei se curso caberia, mas acho que é mais programa mesmo, que é o que eu tenho visto, em que as empresas olham para transição de carreira dentro das empresas, fazendo movimentações e ajustes com apoios de plataformas e ferramentas de educação, né? Então, tem muitos dados. Eu vi recentemente uma outra pesquisa, acabei não colocando aqui, mas podem me chamar que eu trago para vocês, e que existe uma preocupação entre as lideranças, né, do universo corporativo sobre daqui 10, 15 anos nós não termos mão de obra suficiente no mundo corporativo, porque as pessoas estão adoecendo, porque as pessoas estão indo embora, porque as pessoas estão fazendo outras coisas e não querem ficar no mundo corporativo. Então, é um sinal de alerta aí para as lideranças poderem ressignificar essa transição de carreira, trazendo, inclusive, programas para dentro das empresas, programas de treinamento, inclusive usando aí a plataformas como a Spring. A comunicação, ela é influenciadora, né, gente? Não existe forma de você liderar sem influenciar. Então, é importante a gente prestar atenção aqui nessa forma de compartilhamento dos nossos valores. Toda liderança, ela traz ali um jeito de ser e fazer, e mesmo que de forma inconsciente, isso imprime, né? Isso está ali, impresso na sua forma de liderar. E tudo está no digital, gente. Tudo começa pelo digital, não tem como fugir, né? Dados aqui do LinkedIn não me deixam mentir. Mais de 70% de compradores B2B pesquisam no LinkedIn antes de escolher fornecedores, e os recrutadores preferem, de fato, lideranças com marcas pessoais fortes. O que é uma marca pessoal forte? É uma liderança que se posiciona, é uma liderança que tem um perfil forte, bonito, organizado, preparado, com palavras-chave estratégicas ali no LinkedIn. Não é uma empresa que olha somente para a página da organização, e sim olhando para as lideranças, inclusive. Então, não adianta só, eu falo, né, que não adianta só fazer o seu trabalho ali. O piloto, o corredor, ele se prepara antes. Na hora da corrida, ele senta ali no carro de Fórmula 1 ou qualquer outra forma, ele já se preparou antes, ele treinou, ele fez reconhecimento da pista, ele ajustou o carro, ele vestiu o equipamento. Então, tem todo um preparo. Então, o liderado e o líder, na verdade, aqui é mais para o líder mesmo. O líder, ele não pode achar que só a arena, só ali a conversa do dia a dia é o trabalho dele. É também olhar para a forma como essa pessoa está se posicionando no LinkedIn. Já vi casos de pessoas se posicionarem de forma equivocada e prejudicarem empresas, criarem crises, e outros, sim, fazerem o negócio crescer absurdamente. Por quê? Porque existe estratégia, porque existe intenção e preparo, treinamento para essas lideranças. Então, quando a liderança sabe se posicionar, se comunicar no LinkedIn, a empresa como um todo ganha, os liderados inclusive, né? Os liderados ganham também. E é isso, a gente
não está sempre na zona de crescimento, não está sempre na zona de conforto, mas é importante a gente se questionar, né? Onde será que eu estou hoje? Será que eu estou na zona de conforto? Será que eu já estou naquele momento assim, nossa, eu estou na zona do medo porque é o medo do desconhecido, é nesse sentido, né? Eu estou fazendo algo novo, eu estou fazendo algo que eu estou aprendendo, ou fico, né, buscando desculpas para não fazer, ou eu estou aprendendo, eu já estou lidando com os desafios, eu já estou aplicando conhecimento, eu estou aprendendo coisas novas. Então, todas essas zonas, elas são parte de um processo nem sempre linear, mas é interessante a gente ter essa consciência, né? E a zona de crescimento é aquilo, é você estar fazendo algo alinhado ao que faz sentido para você, né? Propósito, na minha percepção, não é aquela coisa assim, ai, o propósito, super subjetiva. Não, tem que fazer sentido para você. Tem que ter aderência aos seus valores, ao que importa para você hoje. Faz parte do seu rol dos sonhos, né, do que você entende que é o, o seu sonho, metas, o que você faz hoje está alinhado com o que você queria lá atrás. E a comunicação, ela traz responsabilidades, traz grandes responsabilidades. Por isso, a necessidade de um preparo, por exemplo, dos líderes ali dentro do LinkedIn. E olha que interessante, quando a comunicação das lideranças flui bem, acontece de forma organizada, planejada no LinkedIn, nós podemos ver essa aproximação com clientes e potenciais, nós vemos uma percepção de mercado, o branding vai se modelando, a humanização da marca também acontece, humanização da marca institucional, humanização em relação à comunicação dos líderes, porque está tudo interligado, né, gente? Não adianta só a página da empresa ter conteúdo ou só a liderança se comunicar, não. Ambos precisam, inclusive, conversar entre si, né? Com um compartilhar conteúdo do outro. O que mais? Aumento, né? Não tem como fugir disso. O aumento da credibilidade a partir dessa reputação dos líderes. Então, quando a liderança tem uma transparência, faz ali uma postagem com regularidade, traz uma reflexão em formato de artigo um pouco mais aprofundada, vai fazendo essa construção de autoridade no digital. Autoridade vem de autor. Autor é quem cria, quem constrói algo. Eu construí essa palestra aqui com vocês, estou aqui me comunicando com vocês. Já construí e-books, já construí inúmeros workshops e palestras para empresas. Então, é um processo que leva um tempo. A construção de autoridade não é uma mágica, não é só vestir um blazer, pôr um batom vermelho e sair por aí. Não é assim que funciona. Tá? Então, é importante a gente lembrar sempre disso. E exige, lógico, preparo e estratégia. Olha que interessante, a gente tem visto aqui na V-Content CEOs e liderança se comunicando de forma mais autêntica. Por quê? LinkedIn não é só uma rede assim, engessada, sisuda, que você só pode falar de coisas de trabalho. É possível ter um pouco mais de flexibilidade, é possível fazer ganchos de coisas um pouco pessoais, mas que têm impacto na empresa, que têm impacto no negócio. E assim nós construímos, junto com os executivos, com as executivas, a autenticidade na comunicação, bem personalizada, né? Não tem uma receita pronta. Existe um método, mas não existe uma receita pronta. E tudo isso, né? Todo esse aqui de forma coordenada, quando acontece com apoio do marketing, do RH, da comunicação, cada empresa tem um sponsor, né? Um líder para isso. O employer branding acontece, o employee advocacy ganha força, né? O employee advocacy é o colaborador enquanto embaixador da marca.
E o employer branding é o colaborador sendo ali comunicado pela marca, é a marca impactando o colaborador de forma positiva, e tudo isso construído de forma intencional. E só desmistificando, eu acho sempre importante trazer isso, né? O LinkedIn, ele não é uma rede só de executivos, é só para procurar emprego, não, é uma rede de negócios. Só para quem é CLT, claro que não, tem muitos consultores, tem muitos conselheiros, empresárias. E quem só faz exibição perde espaço. O LinkedIn dá cada vez menos espaço para polêmica, para aquelas historinhas muito fakes, pura exibição, então, conteúdo que só fala do seu próprio umbigo, eu ganhei isso, o certificado daquilo. Cuidado, porque só esse tipo de conteúdo está cada vez menos, tá cada vez menos valorizado pelo LinkedIn. É para todos, né, que desejam se desenvolver profissionalmente, desejam crescer, fazer negócios. Então, eu gosto de fazer essa analogia. Hoje eu tô com uma água aqui, mas aqui no slide tem a ideia do café. Tá com o cafezinho aí, Simone? O Sempre. LinkedIn, sempre. Hoje eu peguei só água. Eu gosto bastante dessa analogia. E quando a gente fala, né, de conteúdo no LinkedIn, é muito nesse sentido. A liderança mostrar o que você faz bem, mostrar e comprovar esse conhecimento. Lógico que tem coisa que não pode ser aberta, tem coisa que não tem, existe um sigilo, existe uma estratégia que não pode ser comunicada, tudo bem. Mas dentro dessas possibilidades é sempre essa analogia do eu sou bom fazendo isso. Mostre, comprove e traga fotos, traga informações verídicas ali sempre com fatos, vídeos. O LinkedIn tem cada vez mais investido em vídeos. Se você tem aí uma desenvoltura, tem interesse, gostaria de testar, faça vídeos no LinkedIn. E foto, pessoal, como que será que é assim, né? Foto no LinkedIn. Será que a gente coloca foto de quem está se formando, uma noiva, ou aquela foto longe, assim, de que não dá para reconhecer muito bem? A foto no LinkedIn tem que ser você. Tem que ser você, com fundo neutro. A foto tem que trazer você com uma roupa que você vai fazer uma reunião com o cliente, que você vai trabalhar. É a foto que tem que te representar. Não precisa ser de um jeito ou de outro. Então, você tem que se sentir representada nessa foto. E que lugares, né? Onde que a gente coloca informação para ganhar visibilidade, para ajudar na otimização do seu perfil? É trazer palavras-chave no seu título, é comunicar esses projetos e competências, né? Preencher lá embaixo todo esse lado de competências. O seu resumo, que é o about, ali tem um espaço longo, de mais de 2.000 caracteres, para você escrever a sua história. Traga a sua história, faça uma chamada para ação, um call to action no final. O que você deseja que a pessoa que visita o seu perfil faça? E se apresente de uma forma bem humanizada, sempre em primeira pessoa. O título, ele precisa trazer palavras-chave ligadas à sua especialidade, à sua expertise, né? Não dá para você só usar cargo, usar somente a formação, é muito mais do que isso. E começando por aqui, você vai passar a ter mais visibilidade, você vai passar a ter um reposicionamento. A gente faz isso com bastante frequência para os nossos clientes no LinkedIn, para eles terem ali um alinhamento estratégico com a marca da empresa e com a marca pessoal deles, porque não dá para deixar de lado a marca pessoal, né? Por mais que seja pessoa de uma empresa, está ali ocupando um cargo de liderança, precisa ter um posicionamento humanizado e autêntico, sempre.
E a VR Content, ela faz isso já há bastante tempo, né? Estamos aí há quase 10 anos. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em comunicação, como eu comentei com vocês lá no início. Essa é a nossa expertise, com o objetivo de fortalecer a autoridade e reputação de lideranças mesmo. Esse é o nosso foco hoje. E temos aí vários formatos, então a gente consegue ajudar lideranças tanto em assessoria de imprensa para os CEOs, as CEOs, porque os jornalistas querem cada vez menos produtos, eles querem ideias, eles querem histórias. E aí nós ajudamos nesse processo. Então a nossa assessoria de imprensa ela é focada em ideias que vão alavancar negócios, alavancar autoridade e reputação. Fazemos como palestra de hoje, em company, treinamentos personalizados. Amanhã eu vou para São Paulo, numa empresa de arquitetura, uma empresa que vai fazer um evento para arquitetos, e eu vou falar ali para umas 30 pessoas mais ou menos, de forma personalizada para essa empresa, para trocar informações sobre como alavancar faturamento, por exemplo, para arquitetos. Então, dá para criar palestras e workshops personalizados. Trabalho com essa mentoria também, essa mentoria é mais a Vivian mesmo, não é tanto a minha equipe, e a gente fala muito de marca pessoal e apoia profissionais em transição de carreira, né, ressignificando carreiras, inclusive estamos com essa mentoria em grupo aberta agora. Estamos formando uma turma nova agora, principalmente para mulheres, tá? Esse trabalho de posicionamento para C-Level, olhando para LinkedIn, então planejamento de comunicação para LinkedIn, planejamento de conteúdo para LinkedIn, tudo focado em C-Level, em liderança, para ter mais clareza, porque todo mundo tem 24 horas, né? Então, o que a gente pode é ajudar você a ter mais tempo e efetividade no seu conteúdo dentro do LinkedIn hoje. Essas são algumas das marcas que a gente ajuda e já ajudou no passado, desde indústria, empresas de tecnologia, serviços, universo, né, industrial arquitetônico, médico, né, equipamentos médicos, enfim, universo grande aqui. Depoimentos, pessoal, muito importante. Você que está assistindo aqui essa palestra, esse conteúdo, tenha uma atenção especial para quem escreve recomendação para você no LinkedIn, existe uma área para isso. Então, é muito interessante você fazer, claro, e ter recomendações no seu perfil pessoal. Quando você tem recomendações, aumenta a sua confiabilidade, a sua autoridade em qualquer que seja o seu setor, o seu mercado. Então, tenha recomendações ali no LinkedIn, no seu perfil pessoal. Eu acredito muito nisso, né? Na comunicação contínua é igual a confiança fortalecida. A gente estabelece isso com a continuidade. E ficar quietinho, silêncio não vai ajudar ninguém. Lideranças, vamos nos comunicar do jeito certo, com planejamento estratégico, dentro e fora do LinkedIn, mas vamos nos comunicar mais. O mundo agradece. E fica aqui meu convite, se você quiser saber mais sobre a mentoria, estamos com essas inscrições abertas e vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Vivian. A gente que agradece. Você trouxe aí muitos insights, uma bagagem riquíssima, como se portar realmente um líder, ter uma comunicação ativa, ter uma escuta também ativa e como se portar principalmente no LinkedIn. Eu tenho uma pergunta para fazer. Acaba me desculpar, mas eu tenho esperar um pouquinho, eu tenho uma pergunta para fazer para a Vivian. Olhando com a sua visão, Vivian, estratégica, tendo uma visão de fora. Hoje, o LinkedIn, ele é o nosso CV, né? É o nosso perfil profissional. Eu percebo também que muitas pessoas usam as redes sociais
isso tanto para LinkedIn como Instagram, também para colocar a sua vida profissional. Na sua opinião, o que seria o mundo ideal? Separar LinkedIn e Instagram ou colocar a vida pessoal juntamente com a profissional em ambos? Excelente pergunta, Simone. É uma dúvida super comum e eu vou fazer só um ajuste aqui no início, que você falou, o LinkedIn é nosso CV. Eu diria mais, eu diria que o LinkedIn é nosso RG profissional, é nosso Ótimo. RG, porque ele vai além do currículo, né? Ele traz elementos de quem nós somos e precisa ser assim, porque o currículo ele é muito frio e ele é só o passado. Currículo é passado, LinkedIn é passado, presente e te joga, te impulsiona para o futuro, tá? E aí trazendo um pouco trazendo a sua resposta. Eu vejo que nós somos um ser único. Eu tô aqui, só tem uma Vivian, eu tô inteira aqui. Eu tenho o meu lado profissional, o meu lado pessoal, mas na verdade está tudo junto. Não tem separação. Então, é preciso ter intenção na comunicação, seja a rede que for. E o que que é intenção? É a bendita da estratégia. Se eu estou no Instagram, para quê e para quem eu estou no Instagram? Se eu estou no LinkedIn, para quem e para que eu estou no LinkedIn? E com isso definido, todo o conteúdo ele vai fluir melhor. Então, eu tenho um perfil pessoal no Instagram, mais ou menos. Eu tenho um perfil da Vivian Lopes no Instagram, mas o meu objetivo ali, ele é mais profissional do que pessoal. Entende? Eu tenho uma intenção profissional. Eu Sim. mostro coisa pessoal? Mostro. Mas eu tenho uma intenção diferente do que alguém que simplesmente está consumindo a rede e está postando aleatoriamente. Eu tenho uma consciência diferente. Já o LinkedIn, o público geralmente é outro. É mais, no meu caso, tá? No meu caso, é mais B2B. Eu tenho uma outra estratégia no LinkedIn. Eu tenho as duas redes. A minha especialidade técnica, digamos assim, nos treinamentos e tudo mais que a gente oferece na V-Content, ela tá no LinkedIn. Mas isso não diz respeito a Vivian não poder estar no Instagram. Eu estou no Instagram com uma outra finalidade, que não é simplesmente sair postando qualquer coisa no meu dia a dia. Eu tenho intenção. Respondi? Perfeita. Muito bom. Respondeu. Que bom. Então, vamos nos conectar aqui. Tem um QR Code para a gente se conectar lá no LinkedIn e fico à disposição para a gente conversar mais. Quem tiver interesse em trocar figurinha, estamos à disposição aqui na V-Content. Obrigada, Simone.